Bem, amigos, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da lição CPAD. Pela bondade divina, nós estamos chegando ao final desse trimestre, o quarto trimestre de 2020, cujo aí a nossa lição tem por tema Quando Deus restaura o justo. Esse é o tema que nós estaremos abordando aí nessa pré-aula para poder somar com todo o auxílio que você tem junto ao seu conteúdo que você já preparou para essa última aula de 2020. Quero lhe pedir que desde já você possa dar o seu like aí, dar o seu amei, que você possa compartilhar, comentar, que você possa acionar o sininho para que você receba as novas notificações do canal, ok? Então, nós vamos aqui para essa aula, Quando Deus restaura o justo. Textual, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Verdade prática, a restauração de Jó, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade, ok? Texto de referência é Jó 42, versículos do 1 ao 17. Então, para nós ganharmos tempo, nós não vamos ler esse texto. Já citei aí para que vocês possam ler, e com certeza você que estará lecionando já deu aquela pesquisada, aquela estudada. Vamos aqui à introdução, para nós resumirmos essa pré-aula, que é só um auxílio para você. Nessa última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar durante toda a provação. Ele se manteve íntegro e nada lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Esse é o servo Jó. Vou deixar minha Bíblia aqui de mão, que nós precisamos ler alguns textos aqui que será de muita relevância para nós, ok? Humilhação de Jó. Bom, Jó, no texto da Bíblia Sagrada, Jó começa o texto sendo elogiado por Deus, sendo que Jó não ouviu essa conversa, ele não sabe como se deu, ele não sabe o que se passava no céu. Deus deu testemunho de Jó. Logo após, Jó é bombardeado pelos seus amigos e passa a ser apresentado como um ser potencialmente pecador, aquela pessoa que não tinha chance de ser santa, era totalmente um pecador, uma pessoa que vivia para a prática do pecado e por isso ela estava passando por isso. Quando a gente lê Jó no capítulo 42 e no versículo 7, quando Deus, após falar com Jó, ele faz, talvez ele faz seria o mais velho, talvez ele faz pode ser que seja o mais experiente entre eles, então é ele que Deus chama e é ele que tem que ouvir o Senhor falar. O 7 diz assim, e tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. O verso 8, eu abreviei aqui só a parte A, o verso 8 diz assim,
tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ele está falando com ele, faz 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Ou seja, aquelas pessoas que classificaram Jó como o homem mais devasso da época, o homem mais pecador da época, eles estão ouvindo do próprio Deus que Jó era seu servo. Que maravilha! Quando o próprio Deus pode testemunhar da nossa vida, o próprio Deus pode testemunhar da nossa pessoa. E eles ouvem agora que Jó não era o que eles pensavam. Jó era servo de Deus e o próprio Deus veio e falou isso com eles. Que coisa rica, que coisa maravilhosa, é digno de nota quando eles têm de ouvir do próprio Deus que Jó era servo do Senhor e não do pecado. Bom, a humilhação de Jó. Os capítulos 38 demonstra como Deus expôs sua onipotência na criação. Bom, se apenas uma das criaturas que Deus falou com Jó, que Deus tomou como exemplo, podia botar terror em Jó, como ele poderia se comportar diante de um Deus Todo-Poderoso? Então Jó, ele começa a cair em si, Jó começa a perceber que Deus é o autor, é o soberano, Deus tem todo o poder, tem todo o domínio, e ele faz algo que é muito relevante, que é se humilhar. A humildade te abre portas, quando a arrogância te fecha portas. A humildade, ela é uma virtude, uma qualidade no ser humano que faz esse ser humano ser aceito em quase todas as áreas que ele entrar, justamente por causa do seu estilo de vida simples e do seu padrão humilde. Eu não tô querendo dizer que quem é rico é arrogante. Não, existe pessoas ricos e humildes. Existem pessoas pobres e arrogantes. A humildade não está no ter, a humildade está no ser. Então, seja uma pessoa humilde, procure exercitar a humildade, e talvez mesmo que a arrogância esteja dentro de você, e você aprendeu a humilhar as pessoas, a pisar nas pessoas, a desprezar as pessoas, nós temos nessa lição um momento que a gente pode reconhecer que a gente precisa pisar no freio e voltar à prática da humildade, aonde muitas das vezes a gente pode ser até chamado de bobo por quem nos olha, mas para nós é um princípio riquíssimo da humildade, ok? E Jó terminou com esse princípio de humildade e Deus continuou dando testemunho de Jó. Agora não para o Satanás, mas para os seus amigos, que passou o tempo todo acusando Jó. Então, reverência e submissão. Jó cai ele cai em si e percebe que Deus, diante de Deus, tudo se submete, tudo está sujeito a Deus, tudo reverencia a Deus. Até os seres irracionais diante de Deus, eles se quebrantam e eles prestam a Deus obediência. Então Jó, ele cai em si e passa a entender que a reverência e a submissão a Deus são coisas que não pode faltar no ser humano. Faltou aos seus amigos, porque eles falaram de Deus como se entendessem algumas coisas grandiosas de Deus. Na verdade, eles acabaram não entendendo nada, e Jó continuou no seu princípio ali de confiar no caráter de Deus, porque ele não viu a conversa. Se ele ouvisse a conversa, ele confiaria nas promessas, mas ele acreditou e confiou no caráter de um Deus que é bom, que é misericordioso, que é soberano e que pode ter o domínio e fazer aquilo que ele quer que seja feito. Uma experiência viva com Deus.
Ou seja, agora com essa atitude de humildade de Jó, ele também vem dizer que os ouvidos deles agora, que ele conhecia antigamente por ouvir, agora não, agora os olhos dele foi dilatado. Aí o autor diz assim, ó, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Ele indica aqui o teólogo Roizuki, que é um grande escritor, exegeta, muito bom no que ele faz, que Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Bom, vou dar o meu ponto de vista sobre isso. Eu acredito que Jó conhecia Deus, não com um conhecimento superficial. Porque se Jó não conhecesse Deus com tantas raízes, Jó não suportaria o que suportou. Jó teria chutado o balde antes de tudo isso aqui acontecer. Ele não chegaria no final dessa aprovação. Então eu entendo, na minha, talvez, singela interpretação, que Jó tinha um grande conhecimento de Deus. Ele tinha raízes em Deus. Todavia, Jó, ele termina essa luta com mais força, com mais raízes, com mais experiência, porque a tribulação produz experiência. Diz isso no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. A tribulação produz a sua paciência. É claro que depois de uma tribulação dessa, ele vai sair mais forte. Com certeza. E Jó reconhece toda a sua miséria. Reconhecendo a sua miséria, ele se abomina no pó e na cinza. Ou seja, ele cai em si, ele cai na sua humildade. O interessante é que D.L. Moody, o grande evangelista congregacional do século XIX, ele disse que mais desprezível se considera aos próprios olhos o homem que conhece cada vez mais a Deus. Mais desprezível se considera aos próprios olhos os homens que conhecem cada vez mais a Deus. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais você tem senso de pecado. Quanto mais você tem senso de pecado, maior é o seu cuidado, é a sua vigilância, maior é a sua dependência, a sua carência de Deus. Então Jó encerra isso aqui se abominando no pó e na cinza, ou seja, eu não tenho força, eu não tenho recursos, eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Muito importante esse ponto aí para nós comentarmos. Vamos aqui para o 2. O 2 diz que a intercessão de Jó, a ira de Deus, após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz. Ou seja, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, os amigos de Jó foram infiéis a Deus, não sabendo o que dizia, acreditavam que estavam falando as coisas de Deus com propriedade, na verdade, longe de Deus, com um conceito completamente errado, com falas completamente incoerentes, sem saber o que estavam falando, e Deus no finalzinho, que não se deixa escarnecer e nem que se zombem, ele chama a atenção deles e os orienta nesse caminho de tomar rumo a respeito de conhecer a Deus e não falar de Deus de modo incoerente, de modo sem pensar, ser uma pessoa que fala de Deus sem conhecer o próprio Deus. Então sobrou para eles também, porque Deus teria também que dar uma orientação e despertar a consciência deles. O pecado dos amigos, o 2:2 diz o pecado dos amigos de Jó. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Na verdade, foi isso que eles falaram o tempo todo. O tempo todo eles ensinaram que Jó era punido por causa do seu pecado, que Jó era punido por causa do seu pecado. O tempo todo eles vieram batendo nessa mesma
nessa mesma tecla a respeito do homem de Uz. E a oração de Jó, o 2:3, vai falar da oração de Jó. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. Então eu quero deixar aqui até um comentário aqui feito pelo Dr. William MacDonald, que ele diz assim: algumas conclusões do livro de Jó. Os justos também sofrem. Essa é uma conclusão que a gente tira do livro de Jó. O sofrimento não é necessariamente resultado do pecado. Não é necessariamente resultado do pecado. Pode ser, mas não é necessariamente. O sofrimento desenvolve a perseverança. Ou seja, ele tem o seu cunho didático. E apesar de permitir sofrimentos não merecidos, Deus continua justo e bondoso. Ou seja, mesmo com sofrimento, Deus continua justo, Deus continua bondoso, e nós devemos, como Jó, continuarmos sendo seus servos, com alegria, com prazer, com amor, vivendo esse Deus que é tudo e é sobre todos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos aqui para a restauração de Jó. Então Deus restaura a moral e a espiritual. A restauração moral e espiritual de Jó. É importante que a gente comente isso também. E comente sobre também, quando você puder aí com seus alunos, fala sobre essa oração de Jó aqui do 2:3, porque é importante a gente saber que mesmo aqueles que falam de nós devem ser objeto da nossa oração. Não guarde mágoa, não guarde rancor, orai pelos vossos inimigos. Foi o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 43. Pois você deu uma lidinha lá, lê com seus alunos. Essas pautas precisam ser tonificadas na aula, porque isso é uma coisa que ainda nós temos crentes guardando vingança, com desejo de vingança, orando para Deus se vingar. Não, ora pelos seus amigos, abençoando-os, para que eles possam serem salvos, serem libertos, porque isso são atitudes ensinadas por Jesus de um verdadeiro cristão. Então Deus vai restaurar a restauração moral e a restauração espiritual, porque Jó perdeu tudo. Moralmente, Jó perdeu a sua moral. Ele deixou de ser aquele homem respeitado para ser aquele homem mal visto, porque ele estava em pecado. E a mesma coisa a sua espiritualidade. Ora, se ele está passando pelo que ele está passando, porque ele está em pecado, então ele está mal espiritualmente, sua conduta moral também está péssima, ele está deixando a desejar. Então Deus restaura a sua conduta moral e a sua conduta espiritual. Então Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores, em que prevalece uma barganha espiritual. Isso é importante, não esqueça, com Deus não se barganha. Não se barganha com Deus. Barganhar é uma coisa que é muito ruim e não convém a nós cristãos. Viva o Evangelho por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode te dar. Porque se você servi-lo por aquilo que ele pode te dar, você será por muito pouco tempo servo de Deus e passará a ser um reflexo de um potencial frustrado, porque você não recebeu de Deus aquilo que você queria, porque você acreditava que Deus estava ao teu serviço e Deus não está a serviço de ninguém. É nós que devemos servi-lo. Amém? Então vamos aqui para nós fecharmos a restauração social e material. Ou seja, Deus devolveu a Jó tudo que ele perdeu. Devolveu em dobro todos os seus bens materiais e devolveu a sua família. Ele voltou a ter 7 filhos, 3 filhas, provavelmente com a sua mesma esposa, porque ela continua no contexto do seu livro aí. Então ela
permaneceu ao lado dele. E é bom também a gente pontuar a importância dessa mulher, que mesmo no momento difícil ela permaneceu ao lado do seu esposo, que mesmo com aquela palavrinha que ela deu no início, mas a presença dela já é um apoio moral, já é um apoio emocional que este homem de Uz, Jó, teve para prosseguir no seu caminho. Então Deus restaurou a vida de Jó mediante a perseverança. Persevera, seja resiliente. Nós vemos aqui um exemplo de um homem resiliente, que passou pelo que passou, foi amassado, foi rascunhado. Esse homem passou num processo difícil, mas voltou à sua forma original, todavia mais maduro, mais experiente, mais forte, com mais conhecimento de Deus, agora podendo ajudar mais ainda do que ele ajudava ao seu semelhante. Que bom poder ter esse homem como exemplo para nós lermos a sua história, e muitas das coisas contextualiza-se conosco e nós podemos botar em prática muitas coisas que esse homem forte interiormente praticou e conseguiu suportar esse momento mau. Bom, eu quero ler aqui no livro de Marcelo Aguiar sobre algumas questões da compreensão do propósito divino. Porque Jó diz lá no 42, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus propósitos, ou seja, seu projeto, a sua mira, o seu plano pode ser frustrado. Então vamos lá, em primeiro lugar, Jó entendeu que sua comunhão com Deus não havia sido quebrada, mas ela foi aumentada, dilatada. Em segundo lugar, Jó descobriu que os planos de Deus não haviam sido frustrados. Deus continuou com seus planos, com a sua mira, com o seu projeto, com o seu objetivo para a vida de Jó. E o 3, finalmente, Jó reconheceu que havia ido longe demais em suas especulações sobre Deus. Quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele se arrependeu no pó e na cinza. Que bom nós termos esse homem como exemplo e que nós possamos ler com mais afinco a história de Jó, para que nós possamos agregar às nossas vidas, em meio às lutas, as experiências que ele deixou para nós do poder de suportar as dificuldades. Bom, encerrando aqui, chegamos ao final de mais um trimestre e aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Então Deus, na verdade, ele não tem aquelas pessoas prediletas. Deus, ele é um Deus que ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele é um Deus que abençoa o justo, abençoa também o ímpio. O sol nasce para bons, o sol nasce para maus. Deus não aceita fazer barganha. Se você servi-lo, você vai ser abençoado, mas isso não quer dizer que você não passará por tribulação. A tribulação faz parte do pacote terreno de uma vida humana. Todavia, nós temos Deus conosco que nos dá força para suportar. Já o homem fora da presença de Deus, ele pode ter tudo, mas lhe faltará a paz de espírito em meio a uma guerra de emoções, de crises, e nós vamos seguindo em frente na dependência e na carência do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós fechamos mais um trimestre para a glória de Deus e já vamos iniciar aí um novo trimestre no primeiro domingo aí de 2021. Já eu vou fazer um vídeo aí apresentando a revista, que é sobre pentecostalismo. Eu acredito que será um trimestre vibrante e que reavivará a chama do pentecostalismo dentro de nós. Fique com Deus, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar e de comentar aí essa pré-aula. Fique com Deus, um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Beijo.